Abraço a você que está chegando também, né? Nós estamos aí conversando com um grande especialista, um grande empreendedor, o João Barcelos, da RJ Controle Ambiental, falando sobre planejamento corporativo. Então, deixa a sua pergunta, né? Deixa aí a sua dica, a sua orientação, a sua sugestão, ou o que você quiser participar, que nós vamos estar divulgando aqui dentro da TV, né? Então, bacana, João. Houve esse crescimento, houve essa luta, né? Essa captação de clientes, você conseguiu aí trabalhar de forma bacana. E, João, o que você tem por maior importância dentro da sua gestão da qualidade dentro da RJ? O que é mais importante dentro da RJ para você com relação à qualidade, João? A prestação de serviço com os clientes, entendeu? Por exemplo, eu prezo muito em relação ao bom atendimento ao cliente através do nosso funcionário. Por quê? Porque o funcionário em si, o seu funcionário, o meu funcionário, ele é a vitrine da nossa empresa, entendeu? Se ele não se comportar bem, adequadamente, saber falar, conversar, atender seu cliente dentro das suas necessidades, automaticamente, aquele funcionário seu é seu cartão de visita. Ele tem que estar o quê? Barbeado, cabelo cortado, bem apresentável, e explicar tudo e qualquer dúvida mediante aquela prestação de serviço que está sendo feita naquele momento, entendeu? Então, para você, essa qualidade no atendimento ela é primordial. Primordial. Não só isso, tem um controle de qualidade que é feito nas empresas. Por exemplo, o funcionário ele vai até lá, faz o seu trabalho, mas se eu não tiver em condições de atendê-lo e fazer o controle de qualidade dessa empresa, automaticamente vai acontecer o quê? Não vai acontecer uma boa prestação de serviço, entendeu? Entendi. Então é isso aí, galera. Você que está assistindo aí, né, você que tem funcionários, você que está começando, independente da quantidade de funcionários, eu quero que você entenda que a gestão de pessoas, né, esse planejamento na hora do atendimento é muito importante, assim como o João está falando. Porque o seu funcionário ele leva a imagem da sua empresa, né? Então é muito bacana essa questão aí. Nós temos a certeza que quando você cuida bem do seu cliente, né, através do seu funcionário, a sua marca ela é elevada, né, a um nível de qualidade bacana. Né? E, João, ainda falando sobre essa questão de planejamento, né, a RJ, nós sabemos que a RJ ela cuida de muitos clientes. Né? Deixa eu colocar aqui, que é ao vivo, né? Então, ele cuida de muitos clientes. Existe alguma diferença no atendimento do cliente grande para o pequeno, João? Não, Wagner, o atendimento tem que ser um só. Porque a gente não pode separar o cliente pequeno, médio e o grande, entendeu? Nós temos que fazer o mesmo trabalho, com a mesma qualificação, tá? Com a mesma qualificação e atender bem. Atender bem sempre o cliente. Por quê? É o cliente que nos paga. Então, nós temos que atendê-lo dentro da medida do possível, entendeu? Não, bacana. É importante você saber disso também, porque às vezes existem muitos empreendedores que fazem diferenciação, porque um paga mais, outro paga menos, e dentro de um planejamento, o atendimento ele é independente de quem paga mais ou menos. A pessoa que compra alguma coisa com você, ela quer ser bem atendida independente do valor que gasta. Né? Então, quando um cliente percebe que o outro, né, João, está sendo melhor atendido, causa-se um problema muito grande. Né? Entendeu? E a gente está falando da RJ Controle Ambiental, e a RJ é uma empresa de dedetização. Né? E algo peculiar dentro da dedetização é que muitos clientes acham que não é necessário fazer a dedetização dentro do ambiente. Eu já acho não, tenho certeza, que a dedetização ela já faz parte da higiene, né, João? Ela já é obrigatória por conta disso, que ela já faz parte da higiene. Mas se as pessoas não se atentarem muito para isso, qual é o agravante de não se fazer uma dedetização dentro de uma empresa, João? Em primeiro lugar, Wagner, toda empresa de detetização, tá? Detetização não, é controle de pragas, tá? E toda essa empresa é anexada o quê? A licença de higienização, de limpeza de caixas d'água e torres, né? Que hoje a RJ hoje está inovando, tá? Nós não trabalhávamos com torres,
torres d'água, nós trabalhávamos só com cisterna e caixa d'água de superfície. Hoje nós já estamos inovando, trabalhando a esse nível também. Só que, se você, por exemplo, vou te dar um exemplo de um restaurante, tá? Um restaurante hoje trabalha com alimentos perecíveis e não perecíveis e produz lixo orgânico. Toda empresa, a nível de alimentos, produz lixo orgânico, é obrigatório fazer essa detectação mensalmente. Tem aquele cliente que quer reduzir seus custos. Eu posso fazer de 2 em 2 meses, em 3 em 3 meses? Não. A vigilância sanitária obriga a essas empresas que trabalham trabalham com alimentos e produzem lixo orgânico, tem que ser tratado mensalmente. E a higienização também é obrigatória também pela vigilância, tem que ser periodicamente em 6 meses. Toda empresa, tá? Não é só a empresa de alimentos, mas toda e qualquer empresa, de qualquer segmento, hoje é obrigatório ter detetização e fazer também em 6 meses a sua higienização de limpeza e higienização de caixas d'água, entendeu? E assim, João, qual é a punição que se tem quando não se faz essa higienização, João? A punição é notificação, multa, e vou até falar para vocês um caso que ocorreu em pouco tempo. Não posso citar o nome da empresa, mas foi no quiosque em Copacabana. Ele nos solicitou a nossa presença lá para que nós pudéssemos tratar da empresa dele. Em primeiro lugar, que a empresa estava toda auto-infestada. Em segundo, que chegamos lá e conseguimos controlar. Só que ele, antes de nos procurar, ele já tinha recebido a multa e muita gente desconhece. Você que é o gerente do seu restaurante, do seu estabelecimento, você é o responsável imediato pelaquela empresa. Fica ciente de uma coisa: o proprietário não estando naquele local, você é o responsável imediato. Aconteceu o quê? Houve um agravante lá, tinha uma auto-infestação antes deles nos procurar, aconteceu de uma notificação, uma multa em cima daquele estabelecimento que estava com os alimentos vencidos e tinha muita praga, muita barata de vários tipos, tinha periplaneta, tinha a bratela germânica, enfim. Então, aquele detalhe, o gerente foi preso, a empresa foi notificada em primeiro, o gerente foi preso, o dono teve que ir lá responder isso, pagar a fiança de R$10.000 para aquele gerente ser solto, tá? E a empresa também pagou uma multa mais ou menos de R$1.000 a R$2.000. Entendeu? Então, isso é um negócio muito sério. Quem produz lixo orgânico é obrigatoriamente, não só pelo INEA, mas pela vigilância sanitária, fazer a detetização e a higienização do seu estabelecimento. Entendeu? Isso é muito sério, né? Então, você que tem um estabelecimento, você que trabalha com essas questões que o João falou, procura se informar. No final desse vídeo, para você que está assistindo ao vivo e para você que já está assistindo depois dessa gravação, o João vai deixar os contatos dele no final. Faça um contato, tire suas dúvidas, porque é muito importante você se resguardar das multas, você se resguardar do transtorno. Então, especificamente, restaurantes, bares, né, João? Nós aqui, na parceria, na sede, a RJ faz o controle nosso aqui, né? E sem falar, gente, que essa questão da praga no estabelecimento cria uma má impressão muito grande. É muito complicado você estar atendendo um cliente e estar passando uma barata, estar passando algum bicho desse, né? Um rato. Então, assim, isso denigre também. Então, é muito importante que você faça esse contato após a entrevista ou até durante, se você está ao vivo, para o João tirar alguma dúvida sua, te ajudar, porque a RJ justamente está aqui para isso, para estar tirando essas dúvidas suas, né? Então, João, quando uma empresa ela tem periodicamente esse trabalho, ela automaticamente deixa de gastar com essas multas. E João, a RJ ela tem um valor diferenciado no mercado para atender a todas as empresas ou existe um valor fixo nisso aí? Não. Nós trabalhamos a nível de metragem quadrada, entendeu? Então, isso é praticamente em todas as prestadoras de serviço de detetização, são automaticamente o quê?
tabelado. A nível de higienização, a nível de detetização, é praticamente um preço tabelado. Sendo que, a nível de metragem quadrada, nós vamos avaliar também, não só a metragem quadrada, mas vamos avaliar o grau de dificuldade, a praga assistida naquele momento. Por exemplo, às vezes eu vou em um restaurante e no local eu constatei na inspeção, porque a gente faz uma inspeção antes de fechar contrato com qualquer empresa, e automaticamente constatei lá que tem 4 pragas. Encontrei lá barata, periplaneta, blatela germânica, que é a francesinha, cupim e rato. Então, é cobrada a metragem quadrada, mas especificamente cada praga tem um valor específico, entendeu? E deixando bem claro para vocês, eu frisei muito em relação a restaurantes, mas hoje a detetização e a higienização é obrigatório por lei. É obrigatório por lei há muito tempo, só que agora os fiscais estão fiscalizando bastante, estão levando um negócio muito a sério, em todos os segmentos. É farmácia, farmácia popular, farmácia de manipulação, açougue, hospitais, onde tem muita formiga, muita praga que ocasiona muitos hospitais, pombos. Vocês não sabem o problema que um pombo pode ocasionar à saúde do ser humano. E vocês têm que prestar muita atenção nisso, entendeu? Em relação aos seus condomínios, que vocês moram em condomínios, as lixeiras têm que ser tratadas, têm que ser higienizadas, entendeu? Por exemplo, todo condomínio tem suas caixas de passagem. Há pouco tempo atrás, eu mandei uma equipe para poder tratar todas essas caixas de passagem desse condomínio, e cada caixa de passagem tinha no mínimo 200, 300 baratas. E para você ver, essa barata que vocês conhecem como vulgo, barata de esgoto, que ela é periplaneta, barata de esgoto, ela entra pela tubulação, ela consegue chegar até o seu apartamento pelo ralo. Então vocês têm que tomar muito cuidado, ainda mais quando vocês têm criança pequena dentro da sua residência, entendeu? Isso é um negócio muito sério, Wagner, e as pessoas têm que prestar muita atenção nisso e valorizar mais. Aquelas pessoas que têm seu estabelecimento e querem poupar, amanhã vão estar gastando muito mais recebendo uma notificação, uma multa de um órgão público, entendeu? Não, bacana. Até porque quando nós chegamos no estabelecimento, João, a primeira coisa que a gente olha é a limpeza, né? A higiene do ambiente. Verdade. E se tiver alguma praga é fatal. Então eu sei que de repente para você que tem aí o seu negócio está começando, e de repente você começou aí com sua barraquinha de cachorro quente, ou você tem uma lanchonete pequena, ou você já tem um grande estabelecimento, independente do tamanho, você precisa se preocupar. A gente está falando sobre planejamento. Verdade. E a higiene ela faz parte do planejamento. A melhor coisa que tem para o seu cliente é quando ele entra num lugar cheiroso, entra num lugar bacana, entra num lugar que não tem nenhum risco de praga como essa. Ainda mais você que trabalha no ramo alimentício, né? Agora, entendemos também que se você tem um escritório, se você tem algo desse tipo, que não é alimentício, mas você atende pessoas ali, o ambiente ele precisa estar protegido dessas questões, né, João? Verdade. E tem um problema muito sério aí que eu não falei. Nós, das empresas de detetização, por exemplo, no meu caso, no caso da minha esposa é responsável pelo controle de qualidade. Ela é responsável de encontrar alguma deficiência, alguma espécie de coisas erradas nos seus estabelecimentos. Porque hoje eu sempre falo para qualquer empresa, tá? A responsabilidade tem que ser dividida. Como? 50% a detetizadora, 50% o estabelecimento. Por quê? Não adianta a detetizadora ir lá no local, fazer a detetização. Se, quando você afasta um freezer, afasta uma geladeira, tem pedaço de carne, cebola, batata, então cada um tem que ser responsável pelas suas responsabilidades, entendeu? Por exemplo, nós vamos lá detetizar, nós encontramos variedade de pragas, mediante aqui. O que é um atrativo para o roedor? O que é um atrativo para a barata? Lixo dormindo da noite para o dia, que não pode, a vigilância sanitária sempre enfatiza em cima disso. Você não pode, na hora da detetização, o estabelecimento jogar água naquele local, porque toda ação do produto naquele momento ali vai embora. Perde toda a sua eficácia, entendeu? Então, eu sempre falo para todo mundo, todo estabelecimento, as responsabilidades têm que ser divididas, 50% para a empresa e 50% para a empresa que está prestando serviço de detetização, entendeu, Wagner?
Não, muito bacana. E, João, nós sabemos que ao executar esse trabalho, existem alguns pré-requisitos que vocês orientam os seus clientes, né, na verdade. Controle de qualidade. Dentre as orientações que você dá, quais são as mais importantes? Porque você citou algumas aqui, eu gostaria que o pessoal que está nos assistindo, eles entendessem que o lado que o cliente precisa ter é muito importante para poder ser eficiente no 100%. E quais orientações, João, você daria? Por exemplo, você que vai abrir sua empresa, tá? Nunca chame uma empresa de detetização para prestar o serviço no seu estabelecimento depois da obra. Sempre chame antes da obra, para que ele possa lá fazer uma inspeção, tá? Ver tudo que está errado, porque a nível operacional, o pedreiro em si, ele não vê tudo que tem que ser feito numa obra. Nós, como os técnicos de controle de pragas, nós vamos ver se tem uma fresta aberta, se tem algum azulejo quebrado, se tem alguma fresta no azulejo. Por quê? Porque a barata em si, a praga barata em si, ela procura as frestas. O que acontece em todo estabelecimento que nós prestamos serviço? O estabelecimento recebe a mercadoria e a praga, ela não é do estabelecimento, ela vem de fora para dentro. Então, o que acontece? Ela vem dentro da caixa de papelão e eu sempre oriento na parte de controle de qualidade. A Catiane sempre orienta também para fazer o quê? Fazer a baldeação desses alimentos que chegaram, exemplo, do Ceasa, não colocar diretamente no seu depósito. Fazer a baldeação na parte externa. Bater, lavar, nem lavar, mas principalmente bater. Para quê? Aquelas pragas existentes naquele momento ali, caiam ali e possa eximir o seu depósito de qualquer tipo de praga. E bastou uma barata, entrou no seu depósito, passou de 18 graus, sabe o que vai acontecer? Uma proliferação no seu depósito. Aí, ocasiona o quê? Em 10, 12 dias, uma autoinfestação. Ocasionou uma autoinfestação, aí você sai apavorado, correndo atrás, tentando visualizou aquilo ali, tentando conquistar o seu respeito maior. Aí você tem que contratar o quê? Uma detetizadora, entendeu? E de repente acontece também uma visita da vigilância sanitária nesse meio tempo. Aí a casa já está toda autoinfestada, você pode receber uma multa muito grave, porque você não fez o quê? A prevenção. A prevenção é dividir as responsabilidades com a detetizadora e com a empresa que está sendo prestado o serviço, entendeu, mano? Ô, João, me tira uma dúvida aqui. Qual é a média de multa que se recebe com relação a essa falta de higienização? Qual é a média, do mínimo para o máximo? Olha, eu já até vi empresas recebendo multa de 80 a 100 mil reais. Por quê? A multa é diária. Só que se ele for reincidente naquele problema que foi constatado pelos fiscais da vigilância sanitária, a multa ela é dobrada, entendeu, Vale? Então é muito perigoso. Eu sempre oriento a qualquer pessoa. Tentou abrir seu estabelecimento, já contrata logo uma empresa de detetização antes de você inaugurar. Por quê? Quando você inaugurar, você já tem que ter toda a documentação, que nós emitimos uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, ela tem o mesmo valor de um alvará de funcionamento, entendeu? Se você não tiver esse alvará de funcionamento, juntamente com a documentação da empresa de higienização, que é a detetizadora, que ela fornece isso, a detetização com a higienização de caixa d'água, automaticamente você não pode fazer mais nada, entendeu? Eu quero aqui mandar um grande abraço aí para a galera, nossos grandes parceiros. Um beijo aí para a galera, para a Jéssica, para o Luzimar, para a Jaqueline, para o Edson, galera que está assistindo aí, está bombando. Muito obrigado, galera, parceria positiva na veia aí, tá? Um grande beijo para vocês que estão assistindo e continua aí comentando, falando, né? Inclusive, tem uma informação aqui, né? A Jaqueline colocou, muito importante essa dica de armazenamento. Pena que muitos não sigam, né? Vi de alguns estabelecimentos que há pouco foram notificados pelo PROCON RJ. Esse controle preventivo é fundamental. Jaqueline, muito obrigado pela sua contribuição. Super verdade isso, muito bacana, tá? Muito obrigado. O Edson Salles também colocou assim, peço João para falar sobre a importância da empresa de controle de pragas
estarem devidamente legalizadas junto aos órgãos competentes. Edson, Perfeito. bacana também. Né? Então, tanto a Jaqueline quanto o Edson fizeram observações muito legais, né, João? Todos os órgãos competentes têm que estar legalizados, entendeu? Porque muita gente não dão muita importância a esse segmento de trabalho que é a detetização e higienização de reservatórios de água, entendeu? Por favor, gente, vocês levem isso a sério, porque vocês estão trabalhando com pessoas, vocês estão atendendo o cliente. Então, nada melhor de você atender melhor o seu cliente, entendeu? Muito obrigado. Acontece também, João, de ir um curioso na empresa, né, com uma gama de produto, uma bomba, e falar, poxa, olha só, eu sou uma dedetizadora. Né? E o cara vai lá e faz a dedetização, só que não emite documento nenhum, porque não tem nada legalizado, como o Edson falou. Nem documentação, nem laudo, nem nada. Qual é o risco disso, João? De repente colocar um produto a mais ou a menos? Qual é o grande risco disso aí, João? Olha, eu sou o técnico da minha empresa, da RJ Controle Ambiental. Então, o risco maior é a nível de contaminação. Se desde o momento que esse profissional não use o seu EPI por completo, boné, óculos, luva, bota, impermeável, entendeu? E você falou bomba, bomba para aquela pessoa que não é técnico, mas é pulverizador. Pulverizador. O nome correto técnico é pulverizador. Então, se você não tiver com o EPI correto, automaticamente, você pode ter um problema muito sério de contaminação com o produto, tá? E também pôr em risco para aquela pessoa que você está prestando serviço. Isso é muito perigoso. Só contrate pessoas qualificadas, tá? E com a sua documentação correta. Senão você está pagando o gato por lebre. O barato sempre no final sai caro. Entendeu, velho? Pode acontecer, João, ou você tem casos de pessoas amadoras que fizeram lá a dedetização e clientes tiveram contato com o produto e teve algum tipo de intoxicação, alguma coisa desse tipo? Não, aquelas pessoas... Pode ocorrer de algum cliente ter algum contato com o produto e ter algum tipo de problema? Não, por quê? Porque a nossa empresa em si, a RJ Controle Ambiental, nós trabalhamos somente com produto químico. Ele só faz mal realmente à praga existente naquele momento. Ele não faz, não tem problema algum. Entendeu? Então, é até um esclarecimento, porque se você tem o seu estabelecimento e lida com crianças, lida com outros tipos de pessoas, não há problema nenhum. Né, porque o produto ele não causa nenhum tipo de mas problema. A gente pede só para, por exemplo... Claro que não pode ingerir o produto. Não. A gente pede só para que a pessoa se ausente do recinto um período aí de 2 horas mais ou menos, só para deixar as janelas sempre abertas, para sair todo aquele odor do produto, mas tecnicamente falando, não tem problema algum, entendeu? E assim, pessoal, eu sempre falo aqui que você que tem uma empresa, não adianta querer economizar, fazer uma economia que não é eficiente. Sabe, eu costumo dizer, a parceria positiva ela é repleta de grandes empreendedores, grandes especialistas. Então, se você abre uma empresa, você precisa ter uma assessoria jurídica, você precisa ter uma assessoria contábil, você precisa ter uma empresa de dedetização trabalhando junto com você, você precisa ter um marketing bacana, você precisa ter os profissionais que competem ao seu nicho de trabalho, ao seu nicho de cliente. Então, você querer economizar, exemplo, no marketing, vai fazer o marketing errado. Você querer economizar numa dedetização, daqui a pouco vai estar cheio de barata, vai estar cheio de problema, e o teu cliente vai falar, poxa, eu estou no estabelecimento, está cheio de mosca, está cheio de barata, está cheio de praga, né? Está passando rato. Então, nós precisamos nos preocupar em ter verdadeiros especialistas ao nosso lado. Isso aí é muito importante. Se você quer trabalhar, se você quer ter um negócio, isso tem que estar dentro do teu planejamento. Principalmente para quem tem serviços, né, que contam com serviços, que trabalham com alimento, principalmente, não é só alimento, é remédio, tudo aquilo que o teu cliente consome é muito importante. Né? Eu acredito, João, que você já deve ter pego casos de ter insetos dentro dos próprios produtos, né? Dentro de caixas que o cliente vai levar e se depara com algum inseto desse, não é verdade? Já aconteceu inúmeras vezes. Inclusive, já abrimos numa empresa caixas de leite de 30, 40 baratas, entendeu?
mas ela já vem de fora, a gente não sabe aonde que essas caixas ficam armazenadas. Então, aquelas empresas que armazenam muito produto em caixas de papelão, em sacos, por exemplo, Ceasa, onde vem muito barato, saco de batata, saco de cebola, caixas de leite, caixa de papelão com guaravita, esses produtos em si, refrigerante, enfim, todos eles vêm com alguma praga dentro. Então, a gente tem que sempre fazer o quê? A prevenção. Antes de chegar todas essas caixas no seu estabelecimento, faça a prevenção. Faça a baldeação lá fora para suas caixas de plástico, que é orientado até pelo INEP, porque é proibido também hoje você, no seu estabelecimento, você usar qualquer tipo de caixa de madeira. É proibido. Se qualquer fiscal da vigilância sanitária for lá e fiscalizar e ver se tem alguma caixa de madeira, automaticamente você vai ser notificado também. Então, eu falo sempre, tem que ter a prevenção. Você tendo a prevenção, você automaticamente, futuramente, você não vai ter problema de praga dentro do seu estabelecimento, entendeu? Muito bacana, essas informações aí são muito importantes. E, João, você falou de condomínios, né? Uhum. Os condomínios precisam passar por aquela higienização nos seus Reservatórios reservatórios de de água. água, detetização nas caixas de passagem, tudo é obrigatório. Me tira uma dúvida. Eu fazendo essa dedetização no meu condomínio, como síndico, as casas, elas precisam passar por esse processo também? É importante? Sim, porque automaticamente você fazendo as áreas comuns do condomínio e fazendo todas as caixas de passagem, o que vai acontecer? O serviço vai ficar incompleto. Não adianta você fazer o serviço pela metade. Dentro daquela tubulação ali que foi feita dentro das caixas de passagem, da caixa de passagem dos corredores dos condomínios. Tem várias caixas de passagem e essas tubulações chegam até a sua casa. Automaticamente, aquele trajeto em si da sua casa até a tubulação, até chegar às casas de passagem, elas não foram tratadas. E aí, se tiver alguma barata por ali, ele pode chegar à sua casa através dos ralos abertos, através das tubulações, enfim. Então, todo o trabalho tem que ser completo. Nunca pode ser pela metade. Tem que fazer, os condomínios têm que fazer as caixas de passagem, as áreas comuns e todas as residências. Se for apartamento, tem que ser feito todas as residências também, entendeu? Para que não ocorra também algum tipo de praga. Eu sempre falo para minha mulher, uma praga existente naquela tubulação. Pode acontecer de entrar dentro da sua residência mediante a isso, porque aquele pedaço deixou de tratar, entendeu? Mas tem que ser tratado por completo, entendeu? Não, bacana, a gente está falando isso também, porque para você que tem um condomínio, você que tem uma casa, às vezes a gente acha que não é importante, mas é muito importante porque as pragas, elas acarretam doenças. Verdade. Elas vêm trazendo doenças para dentro do nosso lar, para dentro da nossa empresa. Aí fala, eu não vou fazer uma dedetização porque não vai vir vigilância. Só as doenças que essas pragas trazem já é algo que assim super importante de tratar, né, João? É verdade, mas o que acontece constantemente, que minha esposa sempre fala. As pessoas são muito resistentes. Por exemplo, você fez o condomínio, fez as caixas de passagem, os apartamentos não querem fazer para economizar, entendeu? Às vezes, fica tão barato se unir todos os condôminos, tá? O pessoal, os moradores, se tem 5.000 moradores, se você fizer um orçamento para 5.000 moradores, automaticamente a dedetização na sua residência vai sair pequenininha, bem baratinha, entendeu? Ao invés de você fazer o quê? Individualmente. Quando você faz um tratamento individual, se torna um valor bem mais alto. Quanto maior a quantidade, menor o valor. Quanto menor a quantidade, maior o valor, entendeu? Então as pessoas deveriam se conter a isso. Sempre o barato sai caro. Fez a detetização na sua residência, fez nas áreas comuns, fez em todas as caixas de passagem dos seus condomínios, gente, não deixe de fazer. Porque se você tem criança, se você tem até pessoas adultas, idosas, preste atenção nisso. Como o Wagner falou, qualquer tipo de praga pode atrair qualquer tipo de doença também. Então, eu sempre bato na tecla. Prevenção. Eu sempre falo, se você não prevenir, você vai ter sempre problema de praga dentro da sua residência, dentro do seu condomínio, entendeu?
E assim, João, para o pessoal que está nos assistindo, que tem o seu escritório, tem, né, tem a sua sala comercial, quando você aplica esse trabalho de dedetização, qual é o tempo de, assim, que fica, entre aspas, assim, protegido o ambiente? O tempo. Você fez uma aplicação hoje, fez um trabalho hoje. Qual é o tempo em média, de acordo com as orientações que você dá de prevenção também da parte do cliente, qual é o tempo em média que dura esse trabalho? Isso aí é muito engraçado, Wagner. Tem dois lados aí, tá? Por exemplo, eu vou fazer um tratamento de barata aqui no seu escritório. O que, que vai acontecer? Aqui é um local, vai ter uma durabilidade maior, porque aqui é um local que não se joga água, que desde o momento, eu sempre falo, jogou água, qualquer produto químico, perde toda a sua eficácia, entendeu? Então, na seu escritório aqui, se eu fizer um tratamento, pedir a minha equipe vir aqui fazer um tratamento contra uma praga que seja barata, tá? Que você recebe alimentos e tal, entendeu? Então, vai acontecer assim, vai ter uma grande durabilidade. Porque você não jogou água nesse produto, o produto vai estar sendo feito, vai continuar tendo a sua eficácia na ação, mas se em um outro, e já passo para o lado do restaurante, eu faço a dedetização à noite. Normalmente tem que fechar, não pode ter ninguém próximo para ele poder fazer o tratamento. Então, automaticamente, é feito o tratamento. E logo 2 horas depois é jogado água, então, nesse local que foi jogado a água, perdeu toda a eficácia do produto. Aí acontece às vezes até o cliente reclamar. Ah, voltou barato o dia seguinte. Evidente, vai acontecer sempre. Isso já é uma tragédia anunciada. Nós comunicamos, nós fizemos controle de qualidade e avisamos. Não pode jogar água, tem que ter no mínimo 48 horas sem jogar água. Quando joga água, automaticamente, essa empresa ela recebe o quê? Mercadorias 3 vezes ou 4 vezes por semana ou diariamente. E normalmente, qualquer tipo de mercadoria que vem de fora, vem para dentro do seu estabelecimento, automaticamente ela está com alguma praga. Aí acontece novamente, inicia todo um ciclo de proliferação daquela praga, entendeu? Então tem que ser feito sim, prevenção. Bacana. E nós queremos mandar um abraço também para a Jéssica, a galera da Ideal Projetos, né? A Ideal Projetos colocou assim, que todas as empresas tenham a mesma postura da RJ Controle Ambiental e procurem se legalizar. Né? Para legalização na vigilância sanitária, é necessário o projeto de arquitetura aprovado pelo órgão. Né? A Jéssica, ela faz um excelente trabalho também. Um grande abraço, Jéssica. Ela é parceira nossa e ela fez a legalização da RJ. É uma grande profissional, está aí com a gente. Um grande abraço. E você que está nos assistindo, veja como todos os comentários, né, anteriores ressaltam a importância de se ter bons profissionais para fazer. Então, às vezes, a gente quer dar o jeitinho brasileiro. A gente quer aquele faz tudo. Já viu o faz tudo, João? O cara faz tudo, ele faz tudo por um precinho, mas nunca faz tudo certo. Então você tem que procurar o profissional para fazer isso e uma empresa legalizada. Você tem que exigir, na hora que você vai contratar, a documentação da empresa. O João é um especialista, está aqui te trazendo super dicas para que você não tenha essas pragas, para que você não tenha multas exorbitantes dentro do teu estabelecimento. Mas por quê? Porque é um especialista. Conhece, pratica a área, né, João? Nos qualificamos, pagamos um preço para isso. Não é nada, eu falei anteriormente que nós levamos 2 anos e meio para termos a nossa licença. E levamos 4 anos para poder me qualificar em controle de praga. A minha esposa se qualificou em segurança do trabalho. Para quê? Para dar o melhor para o nosso cliente, porque ela além de fazer o controle de qualidade, ela é responsável por todo o material de EPI dos nossos funcionários, entendeu? Então, ela é muito exigente, ela é muito chata. É chata em termos que até uma pessoa fala assim para mim que as pessoas chamam aquelas pessoas de chato porque são muito exigentes. Não, eu e a minha esposa, nós gostamos das coisas corretas para poder dar o melhor para o nosso cliente. Por isso que todo lugar que nós prestamos serviços, nós não fazemos propaganda. A nossa propaganda é o boca a boca. O cliente satisfeito, ele já faz a propaganda para a gente, entendeu? Então, hoje, nós temos uma grande camada de clientes no Grande Rio, em São Gonçalo, em Niterói, enfim, porque nós atendemos o nosso cliente com o máximo de eficácia possível, entendeu? Então, eu falo para você, Wagner, tudo se paga um preço.
entendeu? Não adianta um rapaz chegar ali, eu faço dedetização, mas tudo na vida você tem que se qualificar. Se você não se qualificar, você não tem como você atender bem o seu cliente, entendeu? Correto. Existe mais um comentário que diz assim, né, se as empresas e os estabelecimentos não realizarem os devidos tratamentos, podem responder criminalmente. Por isso a importância da prevenção. Né? Muito obrigado a Jaqueline que fez essa observação. A Jaqueline é uma advogada, né, muito conceituada, renomeada, né, e está trazendo para a gente a riqueza de detalhes. Né? Isso é muito importante, tá? Essa preocupação que nós temos que ter em higienizar o nosso ambiente para receber o nosso cliente e fazer o tratamento dos produtos, a manipulação dos produtos ali. Né? E nós estamos aí chegando ao final, nós vamos também ter nós vamos poder estar conversando também, hoje nós vamos conversar, ainda falando de planejamento corporativo, vamos estar falando com a Catiane também, a Catiane já está se aprontando, né? E nós vamos estar com ela, falando sobre esse parte de planejamento corporativo, e eu quero já desde já agradecer o meu amigo João, obrigado, tá? Obrigado muito importante. João, como sempre, está colaborando aí para o crescimento. João é o nosso master também em São Gonçalo, tem ajudado empresas em São Gonçalo a crescer, a evoluir através da parceria positiva e do seu know-how também. E João, deixa aí as suas considerações finais para quem está assistindo, né? E também eu quero que você deixe os seus contatos para todo mundo que está com dúvida nessa área, que quer contratar RJ, que entendeu que não é caro fazer uma dedetização, que é importante fazer uma dedetização. Deixa aí seus contatos aí para o pessoal e as suas considerações finais também. As minhas considerações finais, Wagner, em relação a toda essa prestação de serviço que nós fazemos a nível de prevenção, a nível de tratamento em qualquer tipo de empresa, o que acontece? Eu só tenho que agradecer. E agradecer os amigos que automaticamente estão sempre nos ajudando, nos indicando. Eu quero agradecer o Edson, em particular também, que o Edson é uma pessoa maravilhosa, amiga, irmã. Amo você de paixão, Edson. Você é um cara que mora no meu coração o tempo todo. Por quê? Você, além de ser parceria positiva, ter a pele parceria positiva, você é um tipo de pessoa que você não mede esforço para poder ajudar as pessoas, entendeu? Então, vou deixar o meu contato aqui para todo mundo. O nome da minha empresa é RJ Controle Ambiental, tá? Nós trabalhamos com detetização e higienização de reservatório de água. O meu contato é telefone 964397649. Obrigado, gente. Obrigado, Wagner, pela oportunidade, tá? Mais uma vez. Você também pode encontrar a RJ no classificado da parceria, né, na parceriapositiva.com.br / classificados, né, e aí você vai encontrar a RJ. João, um grande abraço. Obrigado. Tá? E agora nós vamos estar aqui, a Catiane vai estar se preparando aqui para poder estar junto com a gente, falando também sobre essa questão do planejamento corporativo. Gente, agora nós vamos falar, né, com a Catiane Barcelos também, que ela é uma grande empreendedora, né, está junto aí também da RJ e tem a Galega Snacks, né? E aí eu quero dar as boas-vindas para a Catiane. Catiane, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. E vem mais para cá um pouquinho, isso. E a Catiane tem uma história maravilhosa com a Galega, né? E é uma cafeteria que eu tomo café lá direto, eu gosto, adoro o café de lá, eu sou suspeito para falar isso, né? E a gente vai falar sobre planejamento corporativo e de como nasceu a Galega, quais foram os desafios da Galega, qual o sucesso que a Galega está tendo, né? E eu quero que você aí preste bastante atenção nesse case, né? Que é um case muito bacana e você vai aprender muito, né? Então, Catiane, eu quero que você se apresente para a galera e vamos começar a te explorar um pouquinho também acerca do planejamento. Bom dia a todos. Eu sou propriamente a Galega. Será que sobrou alguma coisa para eu falar? Meu esposo colocou muito bem, de uma forma que deu para entender, né, a importância da organização, Wagner, em primeiro lugar, porque assim, eu acho que todo mundo tem desejo de ter algo próprio, né? Não desmerecendo quem está empregado ou quem está prestando serviço hoje
para alguma empresa, mas todo mundo almeja ter uma empresa. Só que eu não estou aqui para matar o sonho de ninguém. Eu estou aqui para ajudar vocês a entenderem que não é da noite para o dia, não é fácil você querer abrir uma empresa se você não se qualificar, se você não buscar experiência na área. Eu confesso para vocês que eu trabalhei durante 16 anos da minha vida em restaurantes. Eu trabalhei como recepcionista, eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei diretamente com o público e ainda assim hoje eu encontro desafios dentro da Galega. Ainda assim hoje eu aprendo todos os dias com a Galega. Quando meu esposo gerou no coração dele o desejo de abrir a cafeteria, porque o desejo foi dele, né? Ele achou que, pelo fato de eu ajudar os amigos que estavam começando essa caminhada e passar o meu melhor, tudo que eu aprendi nesses 16 anos, de repente a gente poderia abrir. E a gente, como nós já tínhamos tido experiência na RJ Controle Ambiental, que sem experiência, sem buscar saber o que o mercado quer, a localização, nós poderíamos errar. Então, nós tivemos o privilégio de ter ao nosso lado a parceria positiva. Porque nessa altura teve o diferencial entre a RJ e a Galega. Na RJ, nós não tínhamos uma direção. Na Galega, nós tínhamos todo o suporte, todo o apoio de profissionais altamente qualificados que fazem parte hoje do grupo da Parceria Positiva. Parceria Positiva não é uma caixinha de mágica. Parceria Positiva não é o local onde as pessoas trabalham de graça para você. Não. Parceria Positiva é um local onde você tem uma rica oportunidade de encontrar profissionais que possam estar te auxiliando e podem estar fazendo parte de um contexto, de um projeto, de um sonho. Então, assim, eu posso dizer que da logo até a coifa que foi colocada na nossa cafeteria hoje tem a parceria positiva. Por isso que eu quero frisar isso para vocês. A importância da consultoria, né? Que o Wagner, ele é um profissional assim, extraordinário nessa área. Então, ele nos ajudou a procurar o local, dando dicas, o que seria melhor, né? O Gilson é extraordinário, o Gilson é um gigante na área. Então, a gente explorou o máximo que a gente podia do Gilson, né? E hoje eu posso falar que ele é o meu mestre na área de gastronomia. E ver a carinha dos nossos clientes satisfeitos com a qualidade que nós buscamos todos os dias não tem preço. Quando um cliente compra um kit festa, entenda, quando o cliente entra no local para adquirir um produto seu, ele espera o melhor. Porque se um kit festa hoje meu, eu vou falar um preço assim simbólico, né? Se ele é R$200 e o cara ele recebe um salário mínimo, você entende que ele trabalhou uma semana para fazer aqueles R$200, então tem que dar certo. O bolo ele tem que ser o melhor bolo, salgado ele tem que ser o melhor salgado, o refrigerante, não desmerecendo as empresas de refrigerante com uma qualidade um pouco inferior, mas ele tem que ser o melhor. Então nós buscamos o melhor entendendo que aniversário, por exemplo, se é o aniversário de alguém, é uma vez no ano e a gente não pode falhar naquela data querida. Porque depois que eles cantam naquela data querida, eles querem comer o melhor. E eu vou dizer, o convidado ele é cruel. Se não estiver bom, ele não vai condenar o aniversariante, ele vai falar onde foi que você comprou. Por isso que quando o meu cliente chega lá e fala assim, tá quanto esse kit? Tá tanto. Não faz essa cara não. Prova, eu vou dar uma provinha para você. Você vai ver que é diferente. Tem que ter diferencial. Sabe por quê? Porque você trabalha muito. Você merece comer um bom bolo, você merece comer um bom salgadinho, você merece um bom docinho. Eu tô falando isso do kit festa porque assim é o que a gente vive mais lá. É um exemplo, né? Mas o cappuccino é tão gostoso quando a pessoa fala seu cappuccino é diferente. Sabe por que é diferente?
porque eu não uso qualquer leite, qualquer achocolatado, eu não uso qualquer chantilly. Sabe por quê? Porque para a gente ser diferente, a gente tem que oferecer para o cliente o que a gente quer para a gente. Eu tomaria cappuccino na minha cafeteria. Eu tomo, por isso que eu tô gordinho. Olha, gente, e outra coisa. A gente deu 100zinho para ela falar de mim e do Gilson. Tá? 100zinho aí. É de graça. E assim, Catiane, falar da Galega é muito legal porque a gente viu nascer, né? É como se fosse um bebê de uma família querida que nasce esse bebê e a gente acompanha, dá fralda, ajuda, participa do chá de bebê. E a gente sabe que todo empreendimento tem seus grandes desafios. Qual foi o grande desafio inicial para que a Galega tivesse esse sucesso que ela está tendo, Catiane? Qual foi esse desafio? Falar, caramba, nós vencemos, Wagner, esse desafio aqui. Qual foi o grande desafio? A crise. O grande desafio foi vencer a crise, porque nós abrimos num momento de crise, num momento em que estávamos indo contramão ao que a mídia acaba reportando isso para as pessoas. Segura o cartão, segura não sei o quê, não faz empréstimo. E o maior desafio da gente foi provar para as pessoas que o problema não está na crise. O problema está em o que você quer para você. Você tem dois caminhos: ou você se cauteriza dentro do sistema que entra dentro da tua casa todos os dias através dos veículos de comunicação, ou você acorda de manhã e fala, hoje não pode ser igual a ontem e amanhã provavelmente terá que ser diferente. Então, assim, diante dos problemas, diante das circunstâncias, diante das coisas, dos preços das coisas, tudo muito elevado, nós tínhamos que desafiar o nosso maior gigante, chamado crise. Esse desafio ele é diário para qualquer empresário, gente. Eu costumo dizer que quem sobreviver a esse momento de crise no Brasil, muito provavelmente não haverá um momento para falir. Porque esse é o momento de você sobreviver. Esse é o momento de você usar as ferramentas que você tem na mão. Esse é o momento de você ou aceita a crise, ou aceita que você nasceu com 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Eu costumo dizer que quem tem amigos não tem crise. Você está vendo que o sinal está amarelo, você está vendo que o negócio não está bom? Converse com um profissional. Não fica se desabafando com a vizinha, com o comerciante do lado. Busque profissionais. Olha só, está acontecendo isso, isso, isso. O que eu posso fazer para melhorar? Sabe? É indo nas pessoas certas. Porque muitas vezes, Wagner, a gente procura pessoas que nos desmotivam. Às vezes a gente está quase chegando lá, mas alguém fala, não se preocupa, não é só com você, está geral assim. Comodismo, né? Está todo mundo nessa. E de repente você encontra um Wagner Camargo, um Gilson que fala assim, vocês já estão bom, mas eu consigo visualizar que vocês podem melhorar. Em quê? Aí entra o trabalho dele. O trabalho dele é necessário. O trabalho dos profissionais que estão ali para nos auxiliar nas redes sociais, que a arma, a nossa ferramenta hoje é rede social. Gente, eu aprendi uma coisa, não podemos ter economia em propaganda e marketing, em consultoria. Não podemos ter essa economia, porque, desculpa a palavra, mas eu vou usar algo assim muito popular, é uma economia porca. Às vezes a gente quer economizar num panfleto, num site, a gente quer economizar numa divulgação, num banner, e você está deixando de estender o seu negócio. E a gente está aprendendo isso. A gente está aprendendo o valor das ferramentas sociais. Coisa que nós, Wagner, nós quando abrimos a RJ 4 anos atrás, não tinha, ou até tinha, mas eu não lembro da gente utilizar o Facebook, por exemplo. Né? Não tinha o WhatsApp. O WhatsApp é muito de Deus. Quem fala ao contrário está com inveja. Né? Site não era uma coisa assim muito acessível. Parecia que parecia que era muito restrito. Né? E hoje em dia está tudo aqui, ó, na palma da nossa mão. É um McDonald's a menos, uma camisa a menos, uma ida no cinema a menos.
Porque às vezes a gente não quer pagar R$ 50, R$ 60 numa manutenção básica de um site, mas você gasta isso facinho num dia no cinema, uma pipoca que ainda você vai passar mal, porque o seu estômago comporta uma pipoquinha assim, não, você quer da grande, porque no cinema tem que ser a grande. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência da importância da gente investir. Conforme ontem até eu brinquei com o Renan, que ele, Simone, ontem estava atacado, mas a Simone falou uma coisa muito legal. Quem não estiver disposto a investir, não abre empresa. Quem vê um empresário de carrão e acha que ele começou com o carrão, não se engane, muito provavelmente ele não tinha nenhuma bicicleta. Tudo para ter um começo tem que ter investimento. Lucro, querido, vende empadinha até o lucro chegar, porque é de médio a longo prazo. Se você não tiver essa paciência, se você não tiver essa consciência, não abra um negócio. Coloca currículo. Vai ser empregado, que em 30 dias você vai ter seu salário certinho. Mas a diferença é que aquele que insistiu, quis ser um empresário, né? Conforme você bem falou, aquele que insistiu em ser empresário, amanhã pode estar com um monte de franquia, igual a Gilson. Porém, aquele que escolheu botar um currículo pode estar desempregado, porque ele corre um sério risco de ser mandado embora. Então tem essa escolha. Você é livre para fazer o que você quer, mas você não pode e nem tem como fugir da regra de colher o que você escolheu. Bacana, é muito sério o que a Catiane falou, né? E a Jaqueline também postou aqui algo muito importante, né? Botou assim, muito importante que a Catiane está destacando, né? O planejamento é a melhor ferramenta para que uma empresa conquiste sucesso, assim como um conhecimento profundo do seu produto. Uma grande verdade, né? A Jaqueline falou uma grande verdade e a Catiane está nos ensinando uma grande verdade. A grande verdade é que para ser um empreendedor, nós precisamos ser persistentes. E nós temos que entender que se o nosso sonho, o nosso projeto é algo concreto no nosso coração, ele vai se materializar, agora com muito trabalho, assim como foi a Galega, correto, Catiane? É um filho pequeno. É um filho pequeno, né? E como empreendedores nós temos que cuidar muito bem dos nossos filhos. Eu vou na Galega, eu convido você que está nos assistindo a ir à Galega e ver como é feito todo o processo, como é feito todo o atendimento, é muito bacana, né, Catiane? Então, a gente falou dos grandes desafios que a Galega teve, né? Agora, Catiane, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Quando você vê um cliente entrando na Galega, e qual é o sentimento que você tem acerca da preocupação no atendimento daquele cliente ali? Muita preocupação. Eu tenho, sabe por quê? Eu vou citar um fato que me deu esse despertamento, eu trouxe para a minha vida. Certa vez, quando eu trabalhava num restaurante, um cliente chegou lá muito aborrecido. Mas muito aborrecido. Você imagina que a recepcionista, na ocasião, deu boa tarde, ele não respondeu, né? Sentou na mesa, a garçonete deu boa tarde, deu o cardápio para ele, ele não respondeu. Quando ela se afastou da mesa, ele ergueu a mão e fez... Tipo, a pessoa voltou assustada. Eu ainda não fiz o meu pedido. Sim, senhor, pois não. E ela dando o melhor dela, muito gentil, e ele muito ríspido, muito nervoso, muito chateado. Ele fez o pedido dele, depois de 4 minutos, ele começou a estalar o dedo, perguntar cadê minha comida, até que a comida dele, no máximo 5 minutos, saiu, porque ele estava muito agitado, ele chegou muito agitado. E aí ele comeu, e depois que ele comeu, parece que ele ficou melhorzinho. Mas na hora, a gente sempre tratando com muita simpatia, tudo mais, a gente fala que é cliente exigente, né? E no finalzinho, eu acho que ele sentiu que ele foi um pouco grosso. E quem foi levar a conta para ele foi eu. E ele falou, vocês me desculpem da forma que eu cheguei, mas hoje eu não tive um bom dia. Eu já acordei furando meu pneu. Quando eu chego aqui embaixo, um abençoado de um guarda municipal ficou apitando para mim. Eu tenho certeza que eu recebi uma multa porque eu parei quase em cima da primeira faixa, mas eu não tinha visto o sinal que ele pulou direto do verde para o vermelho.
né? Subindo aqui no estacionamento, o rapaz não me viu e bateu na lateral do meu carro. E eu estou sem café da manhã e almoçando essa hora, 3 horas da tarde. Quer dizer, o dia do cara foi todo ruim. Ele estava armado. Até mais um momento ruim, ou o prato dele não ia chegar legal, ou não ia chegar a tempo. Ele chegou ali aborrecido. E depois que tudo correu bem, ele ficou calmo, ele comeu, ele refletiu e pediu desculpa. Qual é a lição que eu tiro disso? Já tem problema que chega lá fora para os nossos clientes se aborrecer. É uma fila de banco. Hoje em dia as pessoas já andam com medo, não pode atender um celular na rua que alguém pode assaltar, né? O trânsito está uma loucura. As pessoas andam contra o tempo. Quando elas param para comer algo, elas querem paz. É um momento de paz. Eu costumo dizer que o momento de paz de uma pessoa é quando ela para comer no dia dela. Então, aquele momento não pode dar errado. Porque se der errado, eu vou estar acabando de preencher o dia ruim dele. Então, quando o cliente entra lá, a preocupação que eu tenho para passar para a nossa equipe é: deixa ele felizinho. O cliente tem que ficar feliz. Vamos mimar ele, porque eu gosto de ser mimada. Você vê que quando eu chego aqui, eu gosto de ser mimada. Eu gosto de ser mimada. As pessoas gostam de ser mimadas, as pessoas gostam de atenção, sabe? As pessoas estão carentes de atenção. Eu fico chateada quando eu entro numa loja e as pessoas não me mimam. Eu sinto essa necessidade, né? Então, eu procuro passar isso para os clientes. Os clientes, quando vão na Galega, se tem algum deles me assistindo, eles... tem um aqui atrás que está falando que sim. Eles falam, aqui é diferente. É um ambiente diferente. É isso que eu quero que você sinta quando você vai na Galega, vontade de voltar. Porque se você não sentir vontade de voltar, 3788 4032, liguem, façam a reclamação. Nós temos lá a cartela de sugestão, deixem a sugestão. Eu estou dando a oportunidade de vocês tornarem a Galega melhor, mas não somem de lá. Vocês são a razão de nós acordarmos todo dia e sentirmos vontade de ir para aquele lugar. Sem vocês, a Galega é só um espaço decorado e bonito. É uma grande verdade, que isso fique de lição para você que tem o seu cliente. O cliente ele não é apenas uma fonte de renda. O cliente ele não é alguém que não tem um coração, que não tem um sentimento, que não tem uma dor, que não tem uma necessidade. Seu cliente respira, seu cliente tem família, seu cliente tem problemas. É claro que existem pessoas que, aí a gente já fala de falta de caráter, né? Que não pagam ou não fazem alguma coisa desse tipo. Mas aquele cliente seu que é fiel, que é bacana, aquele cliente seu que está sempre com você, você precisa cuidar bem desse cliente. Você precisa tratá-lo como um membro da sua família, ajudá-lo, assim como as grandes dicas e orientações da Catiane. Nós precisamos cuidar muito bem do nosso cliente, porque senão a nossa empresa ela não tem fundamento. Porque nós geramos um negócio para atender pessoas. E nós precisamos fazer com que essas pessoas sejam muito bem atendidas. E nós precisamos entendê-las também, assim como a Catiane falou. Porque isso aí é muito importante. Quando eu vou na Galega, eu sou muito bem atendido, eu posso falar que eu sou muito bem mimado. E na verdade, ser mimado nada mais é do que prestar um excelente atendimento devido ao cliente. Então isso aí é muito importante. Você que está nos assistindo e possui cliente ou deseja ter cliente, preocupe-se com ele, muito mais do que você se preocupa com você mesmo. E esse é o sentimento que eu tenho quando eu vou na Galega, de que eles ficam 100% preocupados em me tratar bem. E isso aí gera a confiança, a excelência, gera o carinho e a fidelidade. A fidelidade é o que vai fazer com que a sua empresa perdure. Porque não adianta alguém ir no seu estabelecimento apenas uma vez e nunca mais voltar. O que faz um negócio crescer é a fidelidade. Quando você gera fidelidade no seu cliente, certamente ele vai fazer com que o seu negócio, a área financeira do seu negócio, haja uma constância. E a constância traz o equilíbrio. Isso aí é muito importante, né? E, Catiane, falando da Galega, eu gostaria que você falasse um pouco dos serviços que a Galega presta, né? Porque ela é uma cafeteria, mas ela é só uma cafeteria local? Eu posso tomar café só ali? Existe algum produto ou serviço
que vocês entregam, qual tipo de serviço a Galega faz? A cafeteria Galega Snacks, na verdade, ela está se descobrindo aos poucos ainda. Mas tem coisas que são marcas registradas da cafeteria. Uma delas é o nosso kit festa, né? Que a gente, pensando no bem-estar das empresas, dos colégios, do dia a dia corrido das pessoas, a gente entrega as necessidades básicas de uma mini festa, né? Em delivery, a gente entrega no local, as pessoas em todo o Grande São Gonçalo, até já no Rio, a gente já entregou no centro do Rio, né? Então, assim, a confiança e a credibilidade dos clientes tem sido muito grande. A gente trabalha com cafés, com sanduíches, com lanches, salgados, e agora com uma grande novidade, está chegando fresquinha aí em setembro. A gente vai estar trabalhando com um sanduíche especial, tamanho família, né? De antemão já vou falar para vocês, é top de linha, delivery também, vai até a sua casa, porque com esse frio todo mundo fica escondidinho, ninguém gosta de sair de casa, né? E nós estaremos entregando também esse sanduíche especial. Nós temos café colonial, café gelado. O café gelado, não vem com essa de comparar café gelado da Galega com os cafés gelados por aí. Não, o café gelado da Galega é artesanal, receita de mamãe aqui, dada para o papai lá, porque toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Então, o nosso diferencial, nosso carro-chefe, nosso bebê, né, é o café gelado, que São Gonçalo está conhecendo, está provando, e é viral, e eu estou muito feliz com o café gelado. Toda vez que eu faço, ou qualquer um dos nossos funcionários fazem o café gelado, a gente sente prazer, porque é um produto que a cara que o cliente faz é a coisa mais linda. É a mesma cara que meu marido fez quando nossa filha nasceu. Então deve ser muito bom. Não, bacana. E uma coisa legal da Galega é que se você tem uma festa, de repente você não teve tempo para se preparar, você trabalhou o dia todo, você sabe, ou de repente quer otimizar aí, né, não deixar a patroa aí no fogão aí preparando alguma coisa, não é verdade? Né? Então gastar valores exorbitantes com buffets não é necessário, porque a Galega ela promove kit festa no tamanho da sua festa. Desde a sua festa, que é uma festa pequena, uma festa bacana para poucos convidados, até uma festa para centenas de convidados. Então, não existe tamanho do kit festa. E o bacana é que o kit festa ele é de acordo com o seu bolso e a quantidade de pessoas. Então, é uma coisa super prática. E a ideia do delivery, entregar a festa toda, pronta, gente. Isso aí é uma especialidade da Galega que eu assino embaixo e falo que é muito bom. Né? Eles são muito humildes nessa questão, né? Mas eles entregam até para empresas internacionais. Aí você de repente vai falar assim, mas Wagner, então e eu que ganho um salário mínimo não posso fazer um kit festa? Pode também. E tem valores para você também. Isso é muito bacana. E ressaltando que nós trabalhamos com coffee breaks também, né? Às vezes a empresa quer fazer uma reunião, quer fazer algo diferenciado. Não é festa de ninguém, não é aniversário de ninguém, mas a gente está dando treinamento, a gente quer dar algo a mais para quem está sendo treinado. A gente trabalha com coffee break, tá? Aceitamos cartões, os preços são super dentro do mercado, para clientes especiais, que empresas já cadastradas ou que querem se cadastrar, a gente dá um desconto especial. Então, assim, só não tem algo de qualidade e bom preço se de verdade o cliente não quiser, porque na Galega tem. Vem pra cá, você também tem. Então, gente, assim, a Galega é um sucesso. Verdade. Por isso que eu fiz questão de trazer a Catiane, por isso que eu fiz questão de trazer o João. São dois empreendedores assim que nós respeitamos muito. Nós nos espelhamos neles, na garra, na alegria, na unidade. Então, assim, a Galega, ela é um referencial. Então, nós trouxemos aqui não somente para falar da Galega, mas para trazer para você o que a Galega nos ensina. A Galega nasceu num momento de crise onde eles não respeitaram a crise. Eles atropelaram a crise e a Galega está em pé, está trabalhando, tem muito sucesso. E hoje a Galega é um ponto de encontro da parceria positiva. Se você for um parceiro e você não passar na Galega em Trindade, você está errado. Trindade, São Gonçalo e adjacência
você está errado, você tem que ir lá para tomar um café e vá para tomar um café, né? Então isso aí é muito importante. E eu quero que você aprenda que ser empreendedor, com a Catiane, como a Catiane falou, precisa de garra, tempo, persistência, melhor atendimento, equação na hora, adequação na hora de promover um produto para o seu cliente, seja o menor cliente ou seja uma empresa internacional, você saber adequar qualidade e preço para cada tipo de cliente. Isso que a Galega me ensina, isso que a Galega ensina para você e que possamos juntos crescer. Então, se você quer saber mais sobre kit festa, quer saber mais, a Catiane vai deixar as considerações finais dela, ela vai deixar os contatos. Não faça sua festa sem antes fazer contato com a Galega, né? Então, isso aí é muito importante. Eu quero deixar aqui também as últimas considerações aqui da Jaqueline, sem problema, foi um prazer, grande abraço a todos, né? Parabéns, Catiane e João, foi fabuloso, né? Então, obrigado, Jaqueline, aí, pelas considerações, tá? Muito legal. A parceria positiva é isso, gente. Ela é um celeiro de informação, ela é um celeiro de conhecimento, ela é um celeiro de troca de ideia, né? E aqui a gente troca muita ideia, experiência, e é uma coisa muito bacana, somos uma família. Todo parceiro que vai em São Gonçalo, Trindade e adjacência, passa na Galega, porque é um ponto de encontro da parceria. E já que é um ponto de encontro, eu queria que a Catiane deixasse as considerações finais, né, os agradecimentos a todos que estão nos assistindo e deixasse aí o endereço da Galega, os contatos da Galega para quem quiser tanto tomar esse famoso café gelado, quanto solicitar um kit festa também. Obrigada pela oportunidade, Wagner. Então, maiores informações vocês podem entrar no nosso site www.galegasnacks.com.br. Lá tem produtos, cardápios, telefones, como chegar, tudo muito redondinho. Se vocês quiserem, nos acompanhem na nossa página no Facebook, Cafeteria Galegas Snacks também.com.br. Telefone para contato 3788-4032. Mas se você quiser estar mais pertinho de mim, tem o WhatsApp também, 96439-7650. Pode estar falando diretamente comigo, se tiver dúvida em relação a sabor, o que leva. Eu estou sempre com o telefone do lado, procuro responder com a maior rapidez possível. Nós ficamos no bairro da Trindade, em São Gonçalo, mas nós entregamos também nas redondezas, tá? Coffee Break, todo o Grande Rio, Petrópolis, Teresópolis, onde vocês quiserem, nós estaremos juntinho de vocês. A ideia da Galega é nós entrarmos na casa de vocês, se vocês não puderem vir até a nossa casa, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e, acima de tudo, pela confiança. Sem vocês, nós somos uma loja. Com vocês, nós somos Cafeteria Galega Snacks. Obrigada, Wagner. Obrigado. Tá, eu quero agradecer a você que esteve nos assistindo. Faça contato com a Galega, né? Solicite seu kit festa, seu coffee break, tá? Conte com a Galega para isso, porque é uma empresa que ela tem a marca Parceria Positiva, ela é apoiada pela Parceria Positiva e nós certificamos acerca da segurança, acerca da higiene, acerca da qualidade do atendimento. Isso é muito importante, né? Então, quero agradecer a todos os parceiros que estiveram assistindo, quero agradecer a você mais uma vez e continue com a gente toda quarta-feira às 10 horas. Nós temos aqui a TV Positiva ao vivo. É um tipo de TV totalmente diferente, sem máscara, sem nada a ser perdido, né? Então, estamos aqui todas as quartas, às 10 horas da manhã, para falar diretamente com você. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.